E já que estamos falando de visto, de viagem para os Estados Unidos, vocês sabem que aviões são a forma mais rápida e segura para se deslocar, seja para uma viagem de lazer ou então algum compromisso profissional. E apesar de ainda não ser tão acessível, cada vez mais pessoas andam de avião e muitas vezes passam por perrengues. É atraso de conexão, cancelamento de voo, golpes na internet. É justamente para falar sobre esse cenário que eu estou recebendo aqui no estúdio os advogados presidente e vice da Comissão de Direito do Consumidor da Subseção de Criciúma, a Tânia Brunelli e o Felipe Potricos. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. Boa tarde, é um prazer estar aqui, podermos representar a OAB de Criciúma para falar desse assunto tão pertinente, né? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, eu acho que a gente pode iniciar esse bate-papo falando sobre os principais problemas que as pessoas enfrentam quando se trata de viagens aéreas. O que chega mais assim em escritório para vocês? Olha, acho que chega corriqueiramente, né, atrasos de voo, né? Isso é um tema assim que quase todos os dias um cliente liga reclamando de atraso, de estar em aeroporto e em horas e horas. Então isso é uma coisa que incomoda bastante, né, o consumidor, porque toda pessoa que esteja viajando, né, é um consumidor. Então assim, a partir disso ele está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Né? Então, isso é o tema mais comum no meu escritório, é o atraso de voo. E de conexão também. Uma coisa que aconteceu bastante agora nas férias foi o extravio de bagagem também, né? Que às vezes o voo sai, a mala sai, mas a mala não chega. Sai da tua posse, mas não chega, né? Sai da tua posse, é para ir para o avião, para a parte do compartimento das bagagens, mas não chega. Então, o extravio de bagagem também é uma coisa muito comum. E nas férias isso é muito sentido. E é comum acontecer, por exemplo, quando há uma conexão, o primeiro voo atrasa, a pessoa perde a conexão, despachou bagagem, a bagagem vai, a pessoa fica, isso acontece também. Acontece também. Muitas vezes a pessoa chega, a bagagem demora para chegar, né? Então, o que às vezes acontece? Tu chega no teu destino hoje e a bagagem chega depois de 2, 3 dias. Às vezes isso causa muitos transtornos, né? Às vezes a pessoa vai toda uma família viajar, né? Aí isso aí causa muito transtorno. Isso aí também tem, em férias mesmo acontece bastante. Muitas vezes o que tem acontecido bastante também, a perda de conexão, né? Tu perde uma conexão, atrasa, tu perde toda a cadeia depois dali para frente, dependendo, né? da distância. Dependendo da distância, muitas vezes tem 2, 3 conexões ainda para te chegar no teu destino final, né? Então isso ali traz um problema gigantesco. E eu ia questionar, está acontecendo essa situação de atraso? Estou no aeroporto, perdi conexão, o voo atrasou, perdi minha bagagem. Qual que é o primeiro passo que o consumidor deve ter em relação à garantia de seus direitos? Tem uma coisa que a gente sempre fala, que tem consumidor, ou melhor, passageiros, que ainda não entenderam. A agência de turismo é primordial nessa hora. Então, aquele passageiro, aquele consumidor que está viajando com uma agência de turismo, ele já tem um colete à prova de balas praticamente, porque o voo cancela, tu tá ali eventualmente com a tua família, 2 crianças pequenas, esposa, enfim, na hora tu fica totalmente atordoado. E aquele passageiro que já tem a agência de turismo, no cancelamento ou na perda da conexão, enfim, já tem alguém trabalhando por trás de tudo aquilo ali para ti, para tentar te readequar, né? Te dando suporte, porque muitas vezes quando tu busca o guichê da companhia aérea, o suporte não vem. É verdade, o atendimento geralmente é precário nessas circunstâncias. Infelizmente é isso que acontece, eles muitas vezes não te dão uma solução. O código está ali, a lei está ali, as diretrizes estão aí para ser seguidas, mas muitas vezes não acontece. Então, quando tem essa agência por trás para te dar esse suporte, para te dar essas orientações e para nesse momento de angústia e dificuldade resolver para ti, porque o que o passageiro, o que a pessoa que está viajando quer? A resolução. Claro. Né? Depois ela vai em busca do seu direito. Uma indenização, um aval moral. Aí ela vai vir até a gente. Sim. Mas naquele momento,
ela quer resolver o seu problema, né? Ir até o lugar, ou chegar até nas férias, ou ir embora das férias, ou ir para uma reunião, porque muitas vezes a gente está pensando só em férias, mas às vezes aquela pessoa está indo para uma reunião importante, está indo para fechar um negócio, está indo às vezes no momento de doença. Tem N situações que hoje em dia o avião ali tem nos facilitado, né? E, então, assim, não só nas horas boas ele veio para nos auxiliar, né? Então, toda essa questão pós, o advogado auxilia, mas ali na hora... E se não tem uma agência? A agência, ela é primordial. Se não tem, Exato. o que nós auxiliamos, né? O que é o nosso conselho de todos os advogados? Fazer uma cadeia de prova, né? Tá ali na hora, filma, né? Vamos supor que várias pessoas estão no saguão do aeroporto, filma, bota horário, bate foto, manda, né, no grupo da família, diz, tô aqui colhendo provas. Colhendo provas, né? A questão da prova é uma coisa que, a partir de 2016, com o entendimento novo, lá atrás, o STJ da ministra Nancy Andrighi, não foi mais considerado automático essa questão do dano moral. Tá? Então, se o teu voo atrasava até 2016, tem direito à indenização, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. Esse entendimento mudou a situação. Então, ele meio que, ao nosso ver, como advogados especialistas em direito do consumidor, ele sobrecarregou o consumidor. Porque tu já está numa hora de fragilidade e tu ainda tem que produzir prova do que tu está passando. Né? Mas a companhia aérea, o teu voo atrasou 24 horas, deu hotel, deu alimentação. Tá, mas mesmo assim eu quero mover a ação. O judiciário às vezes já entende que com esse tipo de assistência prestada, o consumidor já não tem mais direito a qualquer tipo de indenização, o que é errado. Vamos dar uma olhadinha, que eu acho que chegou a interação de telespectador, mais ou menos nesse sentido. A Joyce pergunta, quando dá problema nos voos, a companhia aérea oferece alimentação, hospedagem e transfer. Aí o que quero saber é se o cliente aceita isso. Ele ainda assim tem direito a algum tipo de indenização por ter perdido o dia de trabalho, por ter ficado sem as malas? Que a gente falou bem de nesse ter feito sentido. as provas. Né? Então, ela ficou sem o dia de trabalho, ela vai levar... O que ela vai fazer? Vai pegar um atestado no trabalho dela, dizendo que ela não trabalhou esse dia, né? Esse dia vai ser descontado dela, né? Ela ficou o dia inteiro no saguão, vamos supor que ela ficou com criança pequena. Tudo bem, ela recebeu a alimentação, mas às vezes ficou com uma criança de 3 meses, às vezes estava junto. Por isso são as provas. O desconforto, ele é inerente, Exatamente. Né? Então, assim, o que o advogado vai fazer quando a Joyce chegar para falar com o advogado? Vai pedir todas as provas que tem, pedir, o que aconteceu, tem foto, tem vídeo, né? Ele deu alimentação, tá? Deu para todo mundo, o trânsito foi assim, né? Todas essas informações a gente precisa. Que são a favor do consumidor para a gente demonstrar para o juiz. Hoje em dia a gente tem que fazer essa demonstração. O Zico Rabelo, boa tarde. No caso do turista adoecer na cidade de destino de uma viagem internacional, antes do voo de retorno, a passagem pode ser antecipada sem despesas adicionais? Ótima pergunta. Vamos lá. Zico, essa questão ela é particular. Por que a gente diz particular? Porque depende da discricionariedade da empresa aérea. Ela hoje não tem obrigação de fazer essa remarcação de maneira gratuita para ele, tá? Ainda que por motivos de doença. O que um advogado faz, o que um advogado aconselha? Há no Código Civil uma parte que fala de caso fortuito ou força maior. A gente geralmente tenta enquadrar essa situação como força maior, porque ninguém espera pela doença, né? Nisso a importância da agência de viagem, porque nesse meio tempo a agência de viagem, sim, ela tenta negociar com a companhia aérea, recebe os documentos do Zico, às vezes tu paga um seguro de viagem internacional, tu consultou, tu tem esses documentos, mandou para a agência tenta fazer isso para você. Mas não é uma obrigação da companhia aérea. Aí, se a agência não consegue, às vezes o passageiro paga, sim, taxa de remarcação, paga a nova passagem e depois tenta buscar isso perante o judiciário. Uma última dúvida antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, que me veio em mente, muito comum, voos domésticos, né? Que a gente pensa esses voos dentro do país, de um estado para o outro, a pessoa leva apenas a bagagem de mão. E chega no momento do embarque, a companhia aérea obriga determinados grupos de passageiros a despacharem a mala. A companhia tem esse direito? Eu sou obrigada a despachar? Não. Na verdade, assim, o que acontece? Tu tem o direito de levar a mala contigo, né? Mas muitas vezes eles justificam o quê? Que é excesso de peso, que já passou o excesso do voo.
Então, eles ficam ali na frente e acabam forçando os passageiros a despachar de forma gratuita e fazem toda essa pressão, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele te dá essa garantia de tu levar uma mala contigo, né? Mas... É o que a gente chama de cumprimento da oferta, né? O consumidor comprou aquilo ali, ofertou, tem que ser cumprido. O problema é que, se não for cumprido e não acontecer nada com a tua bagagem, não há nenhum tipo de pena para a companhia aérea. Ou seja, ela vai descumprir a oferta, mas tu não vai ser multada por isso, não vai ser multada, né? não acarreta nada, falta fiscalização. Assim, já aconteceu isso comigo, por exemplo. Eu falei que não, que eu gostaria de levar porque eu estava com o horário bem apertado e falaram que então eu não iria embarcar. E começa, né, aquele desespero, aí no fim tu acaba entregando a mala, aí o correto que seria? Eles têm que cumprir também. Mas não há uma fiscalização suficiente, né? Nesse caso, entra o bom senso de ambas as partes. O bom senso. Então, muitas acordo. vezes, se tu explica, olha, eu vou ter uma conexão muito corrida, para mim é complicado, eles acabam aceitando, né? Certo. Eles têm uma consideração também geralmente com famílias que estão viajando com criança, por exemplo, né? quando tem criança, quando tem Itens bebê, pessoais, coisas assim. Mas assim, tudo na base da conversa, depende de quem está te atendendo Exatamente. no momento. Mas assim, tem muito mais obrigações para o consumidor do que para as companhias aéreas, né? Tá então, certo, gente. É isso que acontece. Várias informações importantíssimas aos nossos telespectadores, sanaram várias dúvidas. Muito obrigada. A gente que agradece o convite, precisando, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada.